Vídeo de número 16 do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, nós estamos iniciando então esse vídeo. Eu gostaria, antes porém, eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas falando o seguinte: você colocou muita questão no nível do CESP, questões com pegadinhas, que não é muito estilo da VUNESP. Tudo bem, mas uma coisa é certa: quando você coloca uma pegadinha, alguma coisa que chama atenção, aquele conhecimento se fixa muito mais na sua mente. Então, esse nosso estudo, garanto a vocês que não está sendo em vão, e vocês verão isso na prova. Então vamos para a próxima questão, e esse vídeo nós teremos questões e teremos teoria também. Vamos lá. Questão de número 131. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, penas detenção de 6 meses a 2 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Pausa o vídeo, analisa a questão. A alternativa está certa. É assim que está lá no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Participar na direção de veículo automotor. Você está na direção. Se você estiver no carona, você não se enquadra nessa infração em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, não há autorização, desde que há dano. Aqui, pessoal, preste atenção, nós estamos falando de dano potencial. Aqui não é só a infração de, por exemplo, numa via onde não há casas e nem há movimento, você provocar esses rachas, esses pegas, essas competições. Aqui há dano potencial à incolumidade pública ou privada. Nesse caso, as penas são de detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Eu vou grifar esses 2 anos aqui, porque em seguida nós veremos algumas que são de 6 meses a 1 ano. Então a penalidade nesse caso, de 6 meses a 2 anos, multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Nesse caso que causou risco, dano potencial à incolumidade pública ou privada, as penas são de 6 meses a 2 anos. Agora, olha no slide posterior. Eu agrupei todas as infrações que têm como penas detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. São, em tese, menos graves do que essa 131. Então, todas que nós veremos posteriormente, artigo 310, artigo 311, artigo 312, em diante, nós veremos que são de 6 meses a 1 ano ou multa. Eu agrupei todas. Artigo 310, então. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Resumindo, você entregar a direção para quem não pode dirigir, por qualquer um desses motivos, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Observe que nesse caso, pessoal, nós estamos falando dos crimes em espécie. Esses artigos 310 e 11 dos crimes em espécie. Nós não estamos falando aqui de penas administrativas, aqui dos crimes. A pena é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Trafegar com velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos
ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Quando você utiliza, está em alta velocidade, em locais onde há pessoas, grupo de pessoas, a pena é detenção de 6 meses a 1 ano. Trafegar em alta velocidade em locais onde há grupos de pessoas, escolas, hospitais próximos a estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, onde haja grande movimentação. Então, nesse caso aqui, a palavra-chave para a gente memorizar é grupo de pessoas. Alta velocidade perto de grupo de pessoas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Mas um artigo onde há pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Não é e multa, não é soma, é uma ou outra. O artigo 312. Inovar artificiosamente em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir erro a agente policial, o perito ou o juiz. Então vamos entender esse artigo 312. Olha o que eu destaquei em amarelo aí. Inovar em acidente automobilístico com vítima, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Houve um acidente automobilístico, não estou falando de crime, houve um acidente. Você vai e altera o estado do lugar, você apaga ali, simula uma frenagem, você move a vítima do lugar, você modifica qualquer outra coisa, situação, você esconde a lata de cerveja que estava dentro daquele veículo, você joga fora, você modifica a fim de induzir a erro o agente policial ou perito. Nesse caso, a pena é a detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Neste caso, para este delito, é lógico, se você for condutor e cometeu um crime, vai ser julgado também somado a essa pena, o que é aquele crime maior. Mas nesse caso de modificar, inovar, no caso de acidente automobilístico com vítima, o estado do lugar da coisa, qualquer coisa ou da pessoa, é detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. O parágrafo único diz que aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Ainda que você cometeu aquela atitude de modificar o estado da coisa, da pessoa ou do lugar. Você, para induzir aquele que deve investigar a erro. Ainda que não haja perícia, ainda que o policial não venha fazer o boletim de ocorrência, ainda que não se inicie o processo, mesmo assim você vai sofrer a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Ok. Agora, questão número 132. Nós vamos fazer algumas questões e alguma teoria nesse vídeo. Julguem os itens a seguir. Letra A. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada prioritariamente em sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Certo ou errado? E a letra B. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Pause o vídeo, analise. A alternativa A está errada e a B está certa. Por que a A está errada? Porque a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente. Todo o dinheiro arrecadado com multa de trânsito, a destinação dele é exclusiva para sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Dinheiro de trânsito é investido exclusivamente em trânsito. Observação na prática, né? Na regra, porque na prática nós sabemos que... Deixa para lá, vamos lá. B. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta do Fundo de Âmbito Nacional destinado à segurança e educação de trânsito. Portanto, 5% dessa multa arrecadada vai para o Fundo Nacional destinado à segurança e educação no trânsito. Continuando,
Analise as afirmações abaixo. Eu só vou ler na hora de resolver. Você pode pausar o vídeo, analisar, que é um pouquinho extenso, e responder. Nós leremos na hora de responder. Pausa o vídeo, leia e responda. A alternativa correta é a letra D. A segunda e terceira estão corretas. Observe o seguinte, a primeira questão. A primeira questão diz que as repartições de trânsito conservarão por tempo indeterminado os documentos relativos à habilitação de condutores e ao registro e o licenciamento de veículos. Habilitação de condutores, o registro e licenciamento de veículos, podendo ser microfilmados ou armazenados em meio magnético óptico para todos os seus efeitos legais. Essa alternativa, como nós já vimos, ela está errada, porque não é por tempo indeterminado. É pelo prazo de 5 anos, conforme o artigo 325 do Código de Trânsito Brasileiro. Essas repartições de trânsito deverão conservar documentos por 5 anos. Repartição de trânsito deve preservar esses documentos pelo menos por 5 anos. Documentos relativos à habilitação de condutores, a registro e licenciamento de veículos, podendo ser microfilmados ou armazenados em meio óptico ou magnético, CD, DVD, etc. 2. Os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e animais não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de 90 dias, serão levados à asta pública, a leilão, deduzindo-se no valor arrecadado o montante da dívida relativas a multas, tributos e encargos legais e o restante, se houver, depositado à conta do ex-proprietário na forma da lei. Eles vão recolher os animais da rua, vão fazer um leilão. Aquele dono do animal, ele deveria pagar uma multa por deixar aquele animal solto. Então, desse valor, desse leilão do animal, daquele dono, vai se deduzir na multa que ele tem a pagar. E se o animal valer mais do que o valor da multa, devolve o resto à conta do ex-proprietário. Terceiro, os condutores de veículos de aluguel destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros, vans, ônibus, e os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares, aqueles ônibus escolares, vans escolares, para exercer suas atividades, deverão apresentar previamente, antes de exercer essa função, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Crimes, então, relativo a homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores. Eles devem apresentar renovável a cada 5 anos junto ao órgão responsável pela respectiva concessão e autorização. Então, a cada 5 anos eles devem renovar junto ao órgão de trânsito e previamente, antes de exercer a profissão, antes de voltar a exercer. Então, ele não pode circular com essa certidão vencida. Ele deve ter em mãos, então, contra esses crimes. Tranquilo, vamos prosseguir. Artigo 330 do Código de Trânsito Brasileiro. Os estabelecimentos onde se executem reformas ou recuperação de veículos e os que se comprem, vendam, desmontem veículos usados ou não, são obrigados a possuir livros de registro de seu movimento, de entrada e saída e de uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados e rubricados pelos órgãos de trânsito. Então, aqui no caput desse 330, nós vimos que esses desmanches autorizados, esses lugares que reformam veículos, que reformam aqueles veículos, qualquer tipo de veículo, e que ainda compram, vendem, desmontem veículos usados, que desmontam aqueles veículos de causa perdida e peguem as peças e revendem, e etc. Eles devem ter livros de registro de seu movimento, para que não exista aquele crime de desmanche, aquelas pessoas que furtam ou roubam veículos e vendem para esses desmanches. Então, conforme modelos aprovados e rubricados pelo órgão de trânsito.
O parágrafo 1º diz que esses livros, que são obrigatórios para essas montadoras, desmontadores, etc., indicarão a data de entrada do veículo no estabelecimento, para que, em caso também de furto ou qualquer outro procedimento policial, se tenha uma ideia de quando foi, qual a entrada do veículo, para verificar se pode ser ou não aquele veículo, nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor, data de saída ou baixa nos casos de desmontagem, nome, endereço e identidade do comprador, características do veículo constante do seu certificado de registro, número da placa de experiência. Essa placa de experiência no inciso 4 aí, ela é um serviço oferecido a todos os estabelecimentos que executam reforma, recuperação, compra, venda, montagem, desmontagem de veículos. E o objetivo é um teste material e tendo a sua utilização restrita ao território sob a jurisdição da autoridade de trânsito que expediu essa placa. Essa placa também é aplicável para a empresa que fabrica e monta veículos automotores a fim de permitir testes, experiências em vias públicas. Então, a placa de experiência é um serviço oferecido a essas empresas, a esses estabelecimentos que prestam esse tipo de serviço. Deve ser devidamente elas devem estar devidamente registrados no órgão competente. O parágrafo 2º diz que os livros terão suas páginas enumeradas. Os livros que nós falamos anteriormente, deverão ter suas páginas numeradas tipograficamente e sendo encadernados ou em folhas soltas, sendo que no primeiro caso, no caso de encadernados, conterão termo de abertura e encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela repartição de trânsito, enquanto no segundo todas as folhas serão autentificadas pela repartição de trânsito. No segundo caso, as folhas soltas é mais complexo, mais complicado, Todas essas informações que eu estou passando, pessoal, está no Código de Trânsito Brasileiro, portanto é matéria da nossa prova. Parágrafo 3º. A entrada e saída de veículos nos estabelecimentos referidos neste artigo, ou seja, essas empresas que desmontam ou montam veículos, registrar-se-ão no mesmo dia em que se verificarem assinaladas, inclusive as horas a elas correspondentes, podendo os veículos irregulares lá encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para sua completa regularização. Portanto, não pode haver divergência entre o dia e a hora da entrada do veículo no estabelecimento, bem como a saída, e o livre deve estar completamente de acordo. Aqueles veículos que forem encontrados ali em caso de uma fiscalização irregulares, eles serão apreendidos ou recolhidos até que seja regularizada a sua situação, dependendo, se essa irregularidade for um furto, é lógico que ele não será devolvido. Parágrafo 4º. As autoridades de trânsito e as autoridades policiais terão acesso aos livros sempre que solicitarem, não podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento. Qualquer policial, qualquer fiscal de trânsito, qualquer pessoa autorizada, qualquer autoridade de trânsito competente nessa área, terão acesso sempre aos livros para possível fiscalização, e esses livros não podem sair deste local. Parágrafo 5º. A falta de escrituração nos livros, o atraso, a fraude ao realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidos com multa prevista para as infrações gravíssimas, independente das demais combinações legais cabíveis. A única informação que nós temos que guardar para a nossa prova deste parágrafo 5º é que a multa equivale às infrações gravíssimas se faltar escrituração, não escrever ali entrada, tem um veículo ali e não tem nenhuma informação no livro. Então, multa correspondente às infrações gravíssimas. Artigo 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito
proporcionarão aos membros do CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF em serviço todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições. Observe que neste caso aqui o Código de Trânsito Brasileiro deu ao CONTRAN, ao CETRAN, ao CONTRAN nacionalmente, ao CETRAN nos estados e o CONTRANDIF no Distrito Federal. Ele deu um status superior a eles em relação aos outros órgãos e entidades. Então, esses órgãos e entidades, qualquer órgão e entidade, DETRAN, DENATRAN e etc., eles devem, em serviço, promover toda facilidade para o cumprimento de sua missão, fornecer toda a informação que o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF solicitar. Observe, então, que toda vez que alguém do CETRAN, do CONTRAN, do CONTRANDIF, nas suas respectivas competências, for fiscalizar, inspecionar um DETRAN, um CIRETRAN, um DEMUTRAN e etc., eles devem permitir-lhes que inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas requisições. Observe que muitas vezes outras entidades, outros entes, eles, melhor dizendo, outros órgãos, melhor no lugar de entes, entidades, outros órgãos prestam serviço de fiscalização, prestam por meio de convênio ou também por decisão do chefe do executivo. O que acontece? Nesse caso, esses órgãos também devem fornecer essas informações prontamente a estes órgãos fiscalizadores e consultivos que são CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Artigo 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos estados e municípios que os compõem e o CONTRANDIF do Distrito Federal. Aí, tranquilo, suporte técnico, todo recurso e financeiro, dinheiro para eles funcionarem, vem dos estados para o CETRAN e CONTRANDIF vem do Distrito Federal. As montadoras, encarroçadoras, os importadores, fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato da comercialização do respectivo veículo, manual contendo normas de circulação, infrações, penalidade, direção defensiva, primeiros socorros e anexo do Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, um cuidado aqui, que além dos veículos motorizados que nós conhecemos, o Código de Trânsito Brasileiro trouxe aos ciclos também essa obrigação, a obrigação de expedir, de colocar junto com o seu produto, manual contendo as normas de circulação, infrações e penalidades, porque os ciclos não são automotores. O ciclo é um veículo de pelo menos 2 rodas a propulsão humana. Veículo de pelo menos 2 rodas, bicicleta, triciclo, de propulsão humana, força nas pernas, força do homem, sem motor. Então, também são obrigadas montadoras de veículos, as encarroçadoras de veículos, importadores, fabricantes, todos ao comerciarem, devem fornecer então esse manual contendo essas normas e infrações de penalidade, direção defensiva, primeiros socorros e ainda anexo do Código de Trânsito Brasileiro nos seus manuais. Alguns concurseiros confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Muitos confiam no seu curso particular, muitos confiam somente na apostila, muitos confiam até nos vídeos aí ruins, nos vídeos meia tigela do YouTube, mas nós confiaremos no Senhor nosso Deus, porque nós temos um Deus que é por nós, e quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas,
nós vencemos. Fica aqui um abraço do seu professor e amigo Aprígio. Até a próxima.